e continuar batendo perna por aí. Quer comprar ou vender o seu veículo? Se liga aqui. Tribuna Autos é grátis, é daqui. Tribuna Autos, esse é fácil, acessa aí. Anuncie de graça. Para vender ou comprar o seu veículo, acesse Tribuna Autos. Aqui você vai fechar um bom negócio. Tribuna Autos é grátis, é daqui. Tribuna Autos, esse é fácil, acessa aí. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. Manhã da Globo começa com alegria e sem pressa. Um mundo de variedades, um show de notícias chegando a você. Oferecimento: Clínica 8ª Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Casa, já estão com o rádio ligado. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 9h07. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado, 14 de janeiro de 2017. Está começando na Globo Natal. Mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. E começa agora o show de notícias. E adivinha do que é que eu vou falar? Não, diga aí. Não, diga. Quem pensou em pagamento, acertou. Estado paga dia 17 quem ganha entre 3 e 4 mil reais. Meu Deus. O governo do estado continua o pagamento da folha salarial dos servidores estaduais na próxima terça-feira, dia 17, depositando os vencimentos de quem ganha entre 3 e 4 mil, que significa aí um montante de 13.618 servidores, incluindo, é importante essa informação, ativos, aposentados e pensionistas, quer dizer, todo mundo, tá? Que recebe de 3.001 a 4.000. O governo vai desembolsar aí mais de 46 milhões para poder cumprir, né, esse compromisso terça-feira com esses 13.600 servidores. A Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, CEPLAN, informando que o pagamento dos servidores que recebem acima de 4 mil será anunciado em breve, portanto não temos ainda uma definição, a partir da disponibilidade de recursos. Com esse pagamento, que o governo vai fazer na próxima terça-feira, o governo chega aí a mais de 80% da folha, incluindo o pagamento já efetuado para os servidores que recebem entre até 3 mil, que foi no último dia 11, e dos 24 mil ativos da educação e da indireta, aqueles que possuem, né, órgãos que possuem recursos próprios
com um montante aí de cerca de 50 milhões que o governo precisou utilizar para saldar esse compromisso. A CEPLAN informa que o diálogo entre governo e sindicatos de classe possibilitou o pagamento do funcionalismo por faixa salarial, sem distinção entre ativos, inativos e pensionistas. Tá? Agora, ainda com relação a dinheiro, vamos dar uma pausa aqui no estado, vamos até a Prefeitura de Natal. Em assembleias simultâneas que foram realizadas ontem, os servidores municipais em greve decidiram, por unanimidade, manter a paralisação por tempo indeterminado. Terça-feira, 17, às 9 da manhã, no Cisenat, uma assembleia unificada vai reunir todos os sindicatos para decidir sobre os encaminhamentos do movimento. Na quinta-feira passada, portanto, anteontem, a Prefeitura afirmou que considera a greve despropositada, tendo em vista que o pagamento da folha salarial está em dia. A de dezembro foi concluída na quarta-feira, dia 11, né? E que adotaria medidas necessárias para o corte de pontos dos faltosos. Então, impasse entre servidores e prefeitura, e aqui, voltando, né, só confirmando, o Estado paga dia 17, terça-feira, quem ganha de R$3.001 até R$4.000, independente de se você é ativo, aposentado ou pensionista. Tá certo? Outra informação, uma informação aqui nebulosa e que preocupa a todos nós. Não, diga aí. A expectativa, atenção você que ainda está no seu emprego, estou falando nem de quem já perdeu, eu estou falando de quem ainda tem emprego, preste atenção. Meu Deus. Durante esse ano de 2017, de cada 3 novos desempregados no mundo, 1 será um brasileiro. Meu Deus. Você entendeu? Olha, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, tá? Ásia, Oceania, o mundo todo, o planeta todo. De cada 3 pessoas que perderem emprego esse ano, 1 será brasileira. Portanto, trate bem o seu chefe, chegue na hora, crie ideias para a empresa que você trabalha, né? Eu estive até pensando, França, eu estou pensando até em começar a dar bom dia para o meu chefe, porque eu passo meses sem vê-lo, né? Eu estou pensando até em esperar ele chegar ali, ele chega depois de mim, eu chego mais cedo, né? E eu dizia assim, bom dia, chefe, como é que o senhor passou a noite? Claro que ele vai estranhar, vai dizer, Duarte, você está bem? Né? Eu andei pensando nisso, viu? Porque não é brincadeira não, Bom dia, na Rádio Globo. Porque não é brincadeira não. Aí meu chefe vai dizer, você não vive na minha sala, né? Você não vai na minha sala me dar bom dia. O que foi que houve, né? Então, mas é assim, o negócio é sério. Se isso aqui está certo, né? Se esse prognóstico está certo, nós estamos ferrados. O Brasil terá em 2017 o maior aumento do desemprego entre as economias do G20. G20 é o grupo dos 20 países, né, em melhores condições econômicas do mundo. Dados da Organização Internacional do Trabalho, que em um informe publicado anteontem, alerta que o desemprego no país vai continuar a se expandir para atingir um total de 13,8 milhões de brasileiros até o ano que vem. O exército de desempregados no planeta aumentará em 3,4 milhões, mas o epicentro dessa crise será o Brasil, responsável por 35% desse número. Estima-se que este ano 1.200.000 brasileiros perderão seus empregos. Nossa Senhora.
Mas o que é isso? E aquilo que eu falei, de cada 3 novos desempregados no mundo, 1 será brasileiro. Meu Deus. Em termos absolutos, o Brasil terá a 3ª maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo. Só 2 países terão mais desempregados do que o Brasil: a China e a Índia. Mas aí tem um detalhe: a China e a Índia são países que têm 5 vezes a população do Brasil. Então, se for levar aqui para o princípio da proporcionalidade, o Brasil será o primeiro, né? Nos Estados Unidos, com uma população 50% superior à do Brasil, são 5 milhões de desempregados a menos que no Brasil. Um economista sênior da OIT, Steve Tobin, diz que as coisas vão piorar no Brasil antes de voltar a melhorar. O quê? Em termos percentuais, o salto do desemprego no Brasil vai ser o maior entre as economias do G20. Então está aí, infelizmente, né, um prognóstico extremamente negativo para brasileiras e brasileiros, né? Isso deverá aumentar o número de pessoas com depressão, problemas psicológicos, separações familiares, né? Porque tudo isso vem junto, é um pacote completo, né? Somente quando a família tem apenas uma fonte de renda, que é de um que trabalha, né? Seja o marido ou a esposa, e essa fonte de renda seca, acabou a estabilidade da família, né? Como é que vai fazer a feira? Como é que vai pagar a conta da água, da luz, como é que vai pagar o telefone? Como é que vai pagar a prestação do carro para quem tem carro? Como é que vai pagar a passagem de ônibus, né? Como é que vai comprar remédio? Fardamento escolar? Então, é uma coisa caótica, né? Então, lamentavelmente, tenho que dizer. Uma outra notícia, essa aqui, né? Impressionante. Isso aqui é para você ter cuidado antes de você pensar em trair sua mulher. Atenção você, meu amigo, que anda, né, de asas caídas por uma colega de trabalho, por uma vizinha suculenta. Em São Paulo, uma mulher pegou o marido em pleno ato sexual com a amante. E ela não deixou barato. Ai. Uma moradora de Cubatão ficou revoltada ao pegar o marido com uma amante na tarde de ontem, sexta-feira 13, e partiu para cima da amante com gosto de gás. Achou pouco, passou-lhe a tesoura no cabelo. Eita! Arrastou completamente pelada pelas ruas do bairro, e a cena chamou a atenção de moradores que tiraram fotos e gravaram vídeos da ação antes da chegada da polícia. A população chegou tudo com iPhone na mão e disse: pô, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas antes da senhora parar, deixa a gente filmar, né? Pare com isso, pelo amor de Deus, depois que a gente fotografar. Nas redes sociais, a mulher traída escreveu que a atitude contra a rival era uma lição para as talaricas. É uma gíria não muito conhecida aqui, usada quando uma mulher se relaciona com um homem comprometido. Talarica. Ela disse: vou mostrar como faz com as talaricas de homem casado. Acabei de pegar essa vagabunda com o meu marido. Aliás, ex-marido a partir de hoje. Na mesma postagem, a esposa traída diz ainda que também agrediu o marido, mas ele, coitado, acabou fugindo.
enquanto a amante ficou. Isso é que é homem. Traiu a mulher e quando o pau começou a comer, ele fugiu e deixou a amante na mão. Disse a ex-mulher traída: dei um pau nele. Ele correu e a vadia ficou. Dei uns tapinhas de leve nela, acrescenta a mulher, que revelou ainda ter cortado o cabelo da vítima e desfilado com ela pelada pelas ruas do bairro com o objetivo de mostrar autoridade. Após o ocorrido, a agressora comemorou estar solteira e policiais confirmaram que receberam realmente denúncias sobre o caso, mas a mulher agredida não foi localizada e também não formalizou um boletim de ocorrência até amanhã desse sábado, né? Aí então, um final, né, inesperado para mais um caso de amor envolvendo um marido traidor e uma amante. Isso dá uma pesquisa, né? O que você faria se você pegasse seu marido em cima da amante? Aí, ó. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando Tom Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Voltamos a apresentar Tom Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia na Rádio Globo. 9h26 na Globo. Você foi pro médico e o médico fez uma requisição de exames. E agora? Né? Digamos que você não tem plano de saúde, exames estão muito caros. E imagine quanto custa hoje uma tomografia computadorizada, né? Quanto custa hoje uma mamografia digitalizada, um eletrocardiograma, enfim. Mas aí você tem a Clínica Oitava Rosado com os exames que você precisa, raio-x, até aqueles exames simples de laboratório, tudo a preço popular, que você pode passar o seu cartão e que você pode também utilizar os convênios. E tem vários convênios que são aceitos pela Clínica Oitava Rosado, sem necessitar você ter plano de saúde. Então você faz o seguinte, você liga 3614-9655, 3614-9655, ou você liga também 3661-0568, 3661-0568. Oitava Rosado, né, investindo na Zona Norte. E vem aí a Oitava Rosado Parnamirim, aguarde, tá certo? Uma notícia boa para você que mora em Parnamirim. Aqui no nosso WhatsApp, 98749-5040. Eu quero dar os parabéns para a irmã da Mônica, Ana Verônica. Parabéns para você. Sua irmã está dizendo, Verônica, que você é muito fã do nosso trabalho, pelo que eu agradeço, viu? Parabéns para você, que Papai do Céu abençoe a sua vida e lhe proporcione tudo de bom, tá? Um abraço para Luiz de Cruzeta também aqui no nosso WhatsApp. Um abraço também para, deixa eu ver aqui, Conceição. Não é possível. Conceição, um abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver aqui essa moça que mandou... É Marlete da Ribinha. Bom dia para você, obrigado pela sua audiência também, tá? Você vai entrando aqui no nosso WhatsApp. Lúcia do Nova Natal já está de pé, né? E ao pé do rádio, acompanhando. Então você vai mandando sua mensagem, não esqueça de contar a sua história. Aliás, atenção àquela moça que mandou uma mensagem ontem, quando eu estava no quadro da felicidade, né? Você ficou também de contar a sua história, eu fiquei aguardando.
e até agora você não concluiu. É bem interessante o caso dela. Ela disse, as malas do meu marido estão na porta. Quer dizer, o marido dela já estava de saída. Eu ia até falar para ela que, claro, toda regra tem exceção, mas quando alguém coloca as malas na porta e não leva logo, é um sinal de que a pessoa talvez não esteja querendo ir. Por quê? Porque se você está doido para sair de um canto, você não perde tempo arrumando a mala e depois colocando, né, no pé da porta. Você já joga no porta-mala do carro, ou se você não está com o carro, você chama um táxi, ou vai para a parada do ônibus, enfim, né? Então eu ia até dizer para ela isso, que se ele deixou as malas no pé da porta e disse eu vou ali, né? Talvez, né? Mas eu aguardo. Fátima também está aniversariando. Fátima, parabéns para você. Sua irmã está lembrando aqui, tá? Zoraide lembrando o seu aniversário, viu, Fátima? Parabéns para você também. Muitas felicidades e muitos anos de vida, ok? Heloísa também, bom dia para você, Heloísa. Obrigado pela sua audiência. Essa moça, Neide de Felipe Camarão, ela gosta de um par de óculos e de um chapéu. Que eu vou falar um negócio para você, viu? Pense num par de óculos e num chapéu chiques, né? É o dessa moça, né? Impressionante. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. São 9h34. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar a sua história, você pode abrir o seu coração para nós e disponibilizar através do quadro A Procura da Felicidade o drama que você está passando. Pode ser um drama de amor, pode ser um drama de solidão, pode ser uma angústia qualquer que você esteja enfrentando na sua vida. Traga para nós aqui no quadro, que eu e os ouvintes tentaremos disponibilizar para você uma palavra de apoio, de conforto, uma direção para a sua vida. A história de hoje, que foi, inclusive, deixa eu lembrar mais uma vez aqui, ó, você pode contar a sua história a hora que você quiser. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde, pode ser à noite, não importa, tá certo? É só você ter aqui o nosso WhatsApp 98749-5040, 98749-5040. Ela tem 21 anos, ela é uma moça de igreja. Não vamos entrar em detalhes com relação à denominação, isso não importa. E ela conheceu na igreja um rapaz, houve interesse mútuo e eles começaram a namorar, isso já faz mais ou menos um ano. E na igreja que ela frequenta, e evidentemente o rapaz também, existe aquela determinação, existe aquele princípio, existe aquela regra de que sexo só depois de casado. Essa menina de 21 anos, que namora com um rapaz de 23, há quase um ano, ainda não fez sexo com ele, não teve nenhuma intimidade sexual com ele. Só tem um problema que eu queria dividir aqui com vocês,
e que vocês me ajudem a aconselhar essa moça através dos nossos telefones agora ao vivo, 4006-6180 ou 4006-6185. Não, diga. É assim, ele nem perguntou e nem ela confessou. Tá? Então, vê assim, você conhece um rapaz da própria igreja, começa a namorar com ele, os meses vão passando, já está perto de 1 ano. Eles se conheceram nos primeiros meses do ano passado, já está perto de fazer 1 ano. Não tiveram contato sexual, porque eles são determinados nessa questão da igreja de que só quando casar. Acontece que ela tem um segredo, e aí eu não sei se isso é um segredo, porque ele nem perguntou e ela também não fez questão de dizer. Só que ela acha que na hora que eles casarem, porque eles pretendem casar, esse segredo virá à tona. E ela teme que ele leve isso para um lado muito sério e talvez até a acuse de tê-lo enganado. Eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando. De qualquer modo, eu vou colocar os telefones no ar só para ter certeza que vocês sabem do que é que eu estou falando. 4006-6180 ou 4006-6185. E aí depois, a pergunta dela é: eu digo ou não digo? Eu conto agora ou deixo a coisa correr? Alô, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, Ronaldo. Da Globo. Quem está na técnica? É o Francis Júnior. Francis Júnior, um abraço, meu amigo. E a todos os ouvintes. Olha, Duarte, independentemente de qual seja o segredo, ela tem a obrigação, o dever moral de contar. Porque se ela não fizer isso, ela está sendo desleal, desonesta consigo próprio, tá? Já deu para as pessoas entenderem o que é, tá certo? Então, a pessoa que engana outro logo no início do casamento, imagine depois. É igual aquela mulher, por exemplo, que tem segredo do marido. Mulher que tem segredo do marido, ou vice-versa, não merece crédito, tá? Eu entendo que quando duas pessoas se unem, a própria Bíblia diz, não é? Que é carne da mesma carne. Então, ela não tem nem que estar, não era nem para estar perguntando aos ouvintes. Eu sei que o que afeta a pessoa, só ela se afeta com aquilo. Mas ela tem, volto a dizer, a obrigação moral de contar. Porque se fosse comigo e ela viesse falar depois, eu simplesmente anulava o casamento, a deixava. Bom dia. Tá certo, Ronaldo. Obrigado, bom final de semana. A questão é a seguinte. O Ronaldo não falou o que é, mas a questão é a seguinte, deixa eu pensar aqui. Vamos analisar o seguinte: seria realmente um segredo a ser contado? Ou não? Ou não há importância? Porque ela não sabe o valor que ele daria a isso que ela não disse a ele. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver aqui, alô? Bom dia, Eduardo Júnior. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bem, Jean Carlos Catarina. Jean, qual a sua opinião? O que é que você acha? Sobre o segredo, você quer dizer? Primeiro, qual seria o segredo? Talvez que ela tenha tendências sexuais. Ela seja o quê? Lésbica? Sim, talvez ela tenha segredo. Penso eu. Ela deve contar para ele, se é que foi isso, né? Que eu não vou confirmar para você se é isso. Independente do segredo, é como o Ronaldo Tavares falou. Porque se depois vai ter tempo e tudo, aí depois, por que não falou aquela questão, né? Sim. Ainda mais como evangélicos, aí eles se cobram mais e tudo mais, e isso vem a ser uma pedra no caminho muito forte para eles dois se vierem a se relacionar mais. Entendeu? Tá certo. Obrigado, amigo. Bom final de semana para você. O Jean acha que ela tem tendências, né? Lésbica e não quer contar para ele. Alô, bom dia. Alô? Quem fala?
Edna, aqui do Santarém. Edna, você pensa que é o quê? Eu acho que ela já teve relações, né? Que ela ficou assim, com esse trauma e tá assim, com medo, né? De contar a ela a verdade. A verdade do quê, no caso? Que ela deve ter tido relações. Sim, que você está dizendo que, no caso, ela não é mais virgem. Sim. Acertou. É? A questão é essa. Mas aí, o que ela faz então? Não, a realidade da vida é essa, né? Que hoje em dia é difícil, né? Que os jovens hoje em dia só querem isso. Sim. Que eu, como já falei pra você, que 49 anos, nunca tive relações na minha vida, mas esse jovem de hoje em dia, você sabe, só pensa nisso. Tá certo. Obrigado, querido. Bom final de semana. Mas a questão é a seguinte, preste atenção, pessoal. Aqui surge uma outra questão. Você não é mais virgem. Você tem a obrigação de dizer? Ou isso não é mais importante? É isso que ela quer saber. Ela tem que dizer para o rapaz, porque assim, o fato deles não terem transado, eles estão obedecendo uma recomendação da religião que eles frequentam lá, da denominação religiosa. Então, por exemplo, ele sabe que não vai fazer antes de casar. Mas o que ela quer saber de vocês é o seguinte, ela tem a obrigação de dizer, ou isso é uma coisa constrangedora, ou ele tem o direito de saber que está com a moça que não é mais virgem. Isso ainda pesa tanto? Ou, digamos assim, eles casam e na lua de mel ele vê que, né, a coisa não está malhar. Aí ele vai dizer, puxa, e então ela diria o quê? Ela diria, olha, meu bem, é o seguinte, isso aqui é um detalhe da minha história pessoal. Eu apenas obedeci o que a igreja determinou, né, de não fazer. Mas aí ele vai dizer, mas por que você fez antes? Ah, eu errei, ou não era da igreja. É complicado esse negócio, viu? É complicado. Porque o que ela quer saber é se ela tem a obrigação de dizer para namorado que não tem mais o ímen. Houve um rompimento, ainda não é mais virgem. Alô? Alô? Quem fala? Raquel. Raquel, você fala de onde? Eu falo do Alecrim. Agora que você sabe qual é o motivo, que é porque ela não é mais virgem, você acha que ela tem a obrigação de dizer para ele ou não? Eu acho que ele é quem tem a obrigação de perguntar a ela. Uhum. Entendeu? Porque se a coisa é tão rígida assim, a gente vive num tempo que ninguém nem dá mais valor a isso. Pode ser que ele não dê valor a isso, porque se ele der valor a isso, vai ser um problemão, né? É verdade. Depois que casar. Agora eu acho que ela deve conversar com ele, ou ele mesmo. Eu acho que isso aí era da parte dele. Perguntar a ela alguma coisa sobre isso. Puxa vida, quase um ano com ela, e ele não sabe de nada, nem ela, eles não conversam não, né? A não ser que ele seja muito desligado nessa área, né? Mas é uma área que a pessoa tem que se ligar, né? Com certeza. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Raquel, obrigado, querida. Bom final de semana. Tchau. Raquel estranhou que ele não perguntou. Mas aí talvez ele seja um rapaz muito religioso e ficou constrangido de perguntar, né? Porque você chegar para a moça e falar, ei, você ainda é? Né? E talvez ele tema ela dizer que é isso, rapaz. Que você pergunta que você me faça? O quê? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eduardo? Ô, meu amigo. É Eduardo da Primacia, tudo bem? Tudo bom, amigo? Pode falar. Eu queria inicialmente dar um abraço lá pro pessoal do convento, Freitone e os pratos capuchinhos que estão no nosso do programa, tá bom? Um abraço pro pessoal lá, viu? É o seguinte, do ponto de vista, eu acho, me desculpe, a igreja, outros que opinaram de forma, eu acho uma bobagem. Assim, mas assim, primeiro que ele não tem necessidade de saber. Ele, assim como assim, não, ele vai, quando ele vier aquela primeira relação comigo, nós nos casarmos, ele vai perceber como? Através de quê? Eu acho que aconteceu já no passado, vamos dizer assim, era do mundo, vivia na balada, etc., conheceu alguém, passou, o passado passou. O futuro, deixa ele chegar primeiro para a gente viver o futuro.
vou dizer hoje, eu entendo dessa forma. Eu acho que ela deve realmente ficar com dela, e se ele perguntar, eles conversar, tentar tentar viver de forma tranquila como esposo, e ele como esposa acabou. Porque ficar, foi o primeiro, foi doce, foi aguado. Minha gente, desculpe, eu acho que isso pouco importa. Bom dia, até mais. Tá certo, amigo, obrigado pela sua participação. A questão você começa a frequentar uma religião e a religião tem lá os seus dogmas, tem lá os seus princípios, as suas recomendações, né? Aí você, respeito, né? O jovem é muito levado a esse tipo de coisa, né? A gente fala assim, o jovem não pensa em nada. Pensa, o jovem pensa, e o jovem pensa muito. É mais fácil um adulto se rebelar do que um jovem. Vai dizer para uma pessoa de 50 que a igreja está dizendo que não faça não sei o quê. Mas o jovem vai para a igreja, muitos deles temem realmente, né? Então, para a gente que está aqui fora, pode dizer assim, mas isso é uma besteira. Mas para o jovem que está ali sendo doutrinado toda hora, é algo sério, né? Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Osiel. Osiel, meu amigo, qual a sua opinião? Eduardo, que tem importância, tem, entendeu? Agora ele não perguntou. Não adianta ela ir falar. Quando ele perguntar para ela, ela vai e diz para ele, entendeu? E realmente ela está seguindo. Depois do casamento, ela fez isso antes de entrar na igreja. E aí, vai ficar se martirizando? Se ele não perguntou nada para ela no início, ela vai chegar e vai dizer para ele? Entendeu? É verdade. Isso aconteceu comigo, ó. Foi mesmo. Entendeu? Eu perguntei para a pessoa na época, entendeu? No primeiro relacionamento, e ela disse que não, e depois eu descobri que sim. Eu não fiquei muito Roberto Carlos com ela, não. Sim. Porque eu perguntei no início, entendeu, Eduardo? Mas tá valeu. Certo. Obrigado pela sua participação. Alô, bom dia. Alô? Oi, quem fala? É Neide. Muito bem, Neide. Qual a sua opinião? Eu acho que tem nada a ver, não. Isso não é mais novidade de hoje, não. Mas em 83, eu casei com 20 anos, eu era virgem. Mas ela está querendo saber se ela deve dizer logo, sem ele perguntar, ou deve deixar correr para quando ele casar. Eu acho que tem nada a ver, Eles né? casarem, Tem que dizer, né? não. Tem nada que dizer, né? É. Tá certo. Obrigado, querida, pela sua participação, né? A questão não é tanto se virgindade ainda vale alguma coisa. A questão é se ela deve dizer, já que ela ficou calada esse tempo todo, quase um ano, e ele também não perguntou nada. Ela quer saber de nós aqui do quadro, A Procura da Felicidade, o que é melhor, ela continuar na dela ou dizer, né? Agora, você responder uma pergunta que não lhe foi feita, é como se ela estivesse se entregando, né? Já pensou? Imagina, ela fala, vem cá, você não me perguntou um negócio aí, mas eu queria lhe dizer. Alô, bom dia. Quem fala? Eduardo. Oi, quem fala? É Sônia, do Pajuçara. Minha querida, qual é a sua opinião? Duarte. Pode falar? Acho que a linha caiu, né? Oi. Mas é abertamente ela conversar com ele, entendeu? Até porque a gente, de vez em quando, a gente traz o passado no meio da nossa conversa, né? Eu acho que ela devia conversar com ele claramente, abertamente, não dando satisfação, mas se abrindo, porque ele vai se sentir traído, né? Agora também, depois que ela falar com ele, possa ser que ele também queira, entendeu? Ah, entendi. Pode ser isso também. Aí vai ficar entre ela, ele e a igreja, né? Quer dizer que talvez ela conte que não é mais virgem e acenda o fogo dele. Exatamente, espete ele para esse lado. Porque até agora eu acho que ele respeita ela pela igreja, né? Como ele não sabe, ele está na dele quieto pela doutrina da igreja. Mas eu penso assim, ela tem que conversar abertamente, explicar a ele, né? Porque ela omitiu até agora, para ver se lá na frente não dá problema maior, né? Prazer, viu, Eduardo? Obrigado, bom final de semana para você. 4006-6180 ou 4006-6185. Alô? Caiu a linha.
Ela tem 21 anos, namora com um rapaz da igreja há quase um ano. A igreja diz que jovem não pode fazer sexo, só quando casar, e eles estão ok nesse ponto. Só que ela não é mais virgem e não disse a ele, e ele também não perguntou. E aí? Olha o problema. Ela fica na dela até o casamento, ou ela chama ele para dizer que tem algo que era bom que ele soubesse? Alô, bom dia. Quem fala? São 9h52. Alô? Não estou ouvindo vozes. Será que caiu de novo? Eu acho que a linha caiu de novo, né? Deixa eu ver agora se nós conseguimos segurar essa linha. Deixa eu ver. Alô? 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 Quem está aí? Alô? Não está me ouvindo. A ouvinte está dizendo que ela deve contar, mas tem homem que antes... Não, que ainda dá muito valor à virgindade. Ela está dizendo que ainda tem muito homem que dá valor à questão da virgindade. Alô, bom dia. Tá sem retorno, né? Alô? Alô? Quem fala? Alô? 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 Quem fala? Quem fala? Sou eu. Ô, meu amigo, pode falar. Fala. São José de Mitimbu. Um abraço, pessoal de São José de Mitimbu. Eu tenho um amigo meu, que quando ele era rapazinho, eu já tomei coroa. Tem um amigo meu, quando ele tinha 20 anos, eu também tinha essa idade. Ele conheceu uma moça, ele queria casar com ela, né? Aí os amigos dele disseram, rapaz, naquele tempo não tinha esse negócio de virgindade, né? Aí, disseram pra ele, rapaz, aquela moça não é mais moça, é furada. Sabe qual é a resposta dele? Rapaz, não quero ela pra carregar água, não. Quer só vir casar com ela. Tá certo. Um abraço, amigo. Bom final de semana. Na verdade, ele contou uma piada, né? Aliás, uma piada de mau gosto, né? De péssimo gosto. Alô, bom dia. Quem fala? Quem está aí? Falai-vos. Dizei-me o vosso nome. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tá sem retorno. Alô? Quem fala? Alô? Tá sem retorno. Vamos chamar o intervalo, voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica 8ª Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Anote aí os telefones da Clínica 8ª Rosado para você marcar sua consulta, todas as especialidades médicas, para você marcar o seu exame e para você também marcar o seu tratamento dentário lá na 8ª Rosado. 3614-9655, 3614-9655 ou 3661-0568, 3661-0568. Muitas opiniões sobre a história de hoje. Deixa eu ver aqui. A jovem da história quer construir uma história longa em base falsa. A omissão de fato relevante para o rapaz. Não combina antes e depois reclama. Essa opinião aqui dá conta de que você deveria contar para ele, já que tem a possibilidade dele depois ficar chateado quando só souber depois que casar, né? Aqui um outro ouvinte, Socorro Ponta Negra. Ela deveria entender a ele sobre esse assunto, pois nem todo evangélico respeita essa determinação da igreja, né? Muito embora eu não tenha dito se ela é evangélica ou se ela é católica, apesar de que, né, se supõe, né, que são algumas denominações evangélicas que pegam mais pesado nessa questão do sexo antes do casamento. A Igreja Católica também recomenda, mas a igreja, me parece, afrouxou um pouco com relação a isso,
Porque se a igreja continuar exigindo muito, daqui a pouco não fica ninguém, né? Que as pessoas não estão mais querendo pagar o preço por nada, né? As pessoas estão querendo ir para o céu de qualquer jeito, né? Então chegar numa igreja muito rigorosa, né? Não pode isso, não pode aquilo, as pessoas terminam saindo, né? Aqui também, deixa eu ver, ela deve contar a verdade, não adianta começar uma relação com mentira. Ok, deixa eu ver aqui mais uma ligação. Alô, bom dia. Quem fala? É Estela do Santarém. Muito bem, Estela, bom dia. Qual é a sua opinião? Duarte, eu acho que ela deve contar, sim. Porque é normal, hoje em dia isso aí é normal. Mas quem sabe ele um dia vai se chatear com isso depois do casamento que ela for contar. Ela contar agora, porque aí fica a critério dele. Tá certo, muito Né? bem. Quer dizer, apesar de ser normal... Vai aceitar ou não, é melhor contar. Bom final de semana, querida. Parabéns pro Carlos, né? A Joana me pediu aqui para dar os parabéns para você, Carlos. Eu esqueci aonde, né? É Tabatinga, não? Onde é? Ah, lembrei, tá certo. Alô, Carlos, parabéns para você. A Joana tá mandando aí os parabéns para você, nós também, tá? Muitas felicidades para você, muitos anos de vida. Voltamos daqui a pouco. Tempo de calor, tempo de emoção. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz. Natal. Rádio Globo Verão. Bom dia, bom dia, bom dia. Da Rádio Globo. 10h04 na Globo. Adoro essa música. Ok, estamos apresentando A Procura da Felicidade. É o Carlos Henrique, né? Lá de Tabatinga, né? Conhecido como Carioca. Parabéns para você, tá? Você participando do quadro A Procura da Felicidade, 4006-6180 ou 4006-6185. E a história de hoje, porque assim, na verdade, não está em discussão a questão da virgindade em si, né? Está em discussão a questão da moça que não é virgem e começa a namorar um rapaz de igreja. O namoro já vai com meses, eles não tiveram intimidade porque eles respeitam o que a igreja determina, mas no entanto nem ele perguntou e nem ela contou. E ela quer saber o seguinte: eu conto ou não conto? Né? Porque será que quando eu casar, eles pretendem casar, depois ele vai dizer que foi traído, que foi enganado, né? Vamos lá, alô? Bom dia, quem fala? Muito bem. E então? Duarte, eu acho que toda relação, ela requer sinceridade. Então, ela vai começar uma relação escondendo algo. Então, é melhor ela falar antes, porque ele vai dar consciência. Então, cabe a ele se casa ou não. Não importa qual é o preceito religioso. O que importa é a sinceridade dela. Sim. Porque depois vem a consequência. Muito bem, muito então, bem. Melhor ela contar logo. É uma questão moral dela. A questão do tabu da virgindade é uma coisa. Muito bem, você está separando as coisas. Bacana. Bacana. Bem pensado. Obrigado, querida. Bom final de semana. Ela colocou muito bem. A questão do tabu, dos tabus sexuais é uma questão. A outra questão é a moral dela, né? De depois passar por mentirosa. Se é que ele vai achar que ela é mentirosa, né? Então é o seguinte, olha pessoal, recebi informação que os semáforos ali no cruzamento da Apodi com a Deodoro estavam apagados hoje pela manhã por volta das 7 e pouco. Não sei se já consertaram, né? De qualquer maneira está feito aqui o apelo, viu? Semáforo da Apodi com a Deodoro, né? Com problemas, os semáforos ali daquele cruzamento, né? É bom o pessoal verificar. Alô, bom dia. Quem fala? É Valéria. Valéria, você fala de onde? Daqui do Panatis. Muito bem. E então? Duarte, eu acho o seguinte. Namoro é namoro. Casamento é casamento. Se ele quer casar com ele mesmo, se ele quer casar com ela mesmo, se ele chegar e disser para ela, eu quero casar com você, aí tudo bem. Ela fala a verdade.
Mas até namoro, eu acho que ela deve ficar na dela. Que isso aí só dá respeito a ela, respeito a ela. Tá certo. Obrigado, bom final de semana para você. 4006-6180 ou 4006-6185. Alô? Alô, Duarte, bom dia, amor. Bom dia, querida. E você, o que é que você pensa a respeito? Duarte, é o seguinte, hoje a gente vê no mundo que é tudo virado, a gente não sabe mais de nada. Se ele quer casar com ela, se ele for evangélico de verdade, uma coisa de respeito a ela, não tem nada a ver. Se ele quer casar com ela, ele vai casar com ela. Isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia é normal. Tem nada a ver não, Duarte. Ela tem que ficar na dela. Tá certo. Obrigado, querida. Bom final de semana para você. Vamos aqui mais uma. Audiência total do Manhã da Globo. Alô? Alô, bom dia, Eduardo. Bom dia. Quem fala? Meu nome é Pedro, Zona Norte. Ô, meu amigo, pode falar. Então, como é difícil para a mulher, a carga é super pesada para a mulher, nessa questão, né? De repente, esse rapaz também já teve relações, com certeza, né? Pela idade dele. E pelo fato deles, eu creio que seja evangélico, e existe essa determinação da igreja, que eles têm que respeitar. Se eles seguem, eles têm que respeitar, né? Então, assim, eles poderiam realmente conversar, ou não, mas assim, teria, de repente, uma consequência talvez desagradável, porque o homem queira ou não ser machista, né, nessa lei. Nem todos, né, mas na maioria eles são, recebe homem mesmo. Final de semana, Eduardo. Para você também, amigo. Obrigado, ligue sempre. Alô, bom dia. Quem fala? Alô? Quem fala? Não ouço vozes. Alô? Quem fala? Bom dia. Bom dia, quem fala? Eliane. Ô, Eliane, tudo bem com você? Tudo jóia, é com você. Tudo bem. Qual é a sua visão da história de hoje? A minha visão é a seguinte: se isso está incomodando tanto ela, eu acho que ela deve conversar e falar. Porque, como outros ouvintes já falaram, hoje isso é tão comum. Eu acho que a situação aí é por conta da questão da igreja, né? Então eu acho que ela deve conversar. Se está incomodando tanto, se está deixando ela tão aflita, ao ponto dela ligar para um programa de rádio e querer a opinião dos ouvintes, eu acho que ela deveria conversar e contar. Tá certo. Muito bem, muito obrigado. Bom final de semana. Ligue sempre, viu? Obrigado. Obrigada. Por você estar conosco aqui também. Quando você falou, se está incomodando, ela deve contar, eu me lembrei da psicanálise. Em psicanálise, não tem nada que não tem nada a ver. Em psicanálise, tudo tem a ver. Se você disser que está doendo, está doendo. Não adianta alguém dizer assim, mas uma dorzinha boba. Não, nenhuma dor é boba. Nenhuma dúvida é boba. Nenhum sofrimento é bobo. É bobo para quem não está sentindo. Então você tem razão. Ela está angustiada com isso. Então a questão não é que virgindade não tem mais nada a ver. A questão não é que isso é frescura, que isso é machismo. A questão não é essa. A questão é que isso está incomodando-a porque ela está no namoro já de quase um ano e o namorado não sabe que ela não é mais. E como eles pretendem casar, ela está incomodada com a possibilidade dele depois passar na cara dela que ela é uma mentirosa, que ela negou a ele uma informação que ele gostaria de ter recebido. E tem um detalhe importante também. Ela precisa saber quem é ele em algumas situações. Porque aquela história, namoro é muito bom. Mas é no casamento que as personalidades se revelam. É no casamento que as máscaras caem. Digamos que ele seja machista e ela não sabe. Digamos que ele seja um rapaz de igreja já de muitos anos
Quer dizer, muitos anos, quer dizer, ele tem 23 anos, mas assim, muitos anos para ele que tem 23, por exemplo. Se ele for de igreja há 8 anos, por exemplo, já é muito tempo para a idade dele, né? Para quem tem 23, entrou com 15, um exemplo, tá? Eu não sei com que idade ele começou a ser da igreja lá. Mas assim, digamos que ele dê muito valor a isso. Então, ele vai ter que saber. E outra coisa, mas e se ela disser e ele não quiser mais? Melhor saber agora, né? Melhor saber agora que o outro viu em você um defeito tão grande que você não é digna dele, né? Quem dá a nota pra gente é o outro, não é verdade? Você pode falar assim, mas isso é uma besteira. É uma besteira até o momento que não incomoda você. Incomodou, não é mais. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Lúcia, bom dia, Duduzinha. Você me chamou de quê? Eu lhe chamo de Duduzinho do meu coração. Não é possível. Eu não ouvi o que eu ouvi. Mas, minha querida, me diz uma coisa. O que é que essa moça deveria fazer, na sua opinião? Então, você falou o que eu ia falar. Se ele namora com ela todo esse tempo, e talvez ele não tenha falado porque ele é presente, então para ele, tanto faz modernidade ou não, para ele talvez seja importante. Sim. Ela se aliviaria e seria honesta. Porque eu falo por ser honesta com alguém que ela quer ter um futuro agora, vai ser depois. Sim. Ela tem que dar ele o direito de querer ou não, se é visto ou não. É a minha opinião, né? Muito bem. Muito bem. Obrigado, querido. Bom final de semana. Não, bom fim de semana. Obrigado pelo seu carinho, viu? E olha, e se ele está supondo que ela é? Se ele está supondo que ela ainda é virgem, por isso ele está na dele, quietinho, nem foi para cima dela com né, o famoso vamos aí, e nem questionou. Também tem esse detalhe, viu, pessoal? Ele pode estar supondo que ela ainda é. Olha aí. Alô? Sim, bom dia, Dione do Vale Dourado. Tudo bem? Tudo bom, Então, Duarte. Nossa, agora consegui ligar, rapaz, tinha visita aqui. Duarte, sinceramente, eu acho que não é que ela esteja omitindo, mas ela está omitindo algo de importante para a vida conjugal dele. Sim. Você não acha? É assim, melhor contar, gente, para acabar com essa angústia. Quem sabe o namoro fica mais fascinado. Ou o contrário, né, Eduardo? É um teste que ela tem que fazer, então. Com certeza, ela tem a obrigação de contar. Tá certo. Obrigado. Okay, Eduardo, bom final de semana para você, tá? Zilma está dizendo que nas comunidades católicas a determinação de não fazer sexo fora do casamento ainda existe, né? Ela está dizendo que não acabou, né? Eu também acho que não acabou, só que ao que me parece, em algumas denominações evangélicas isso é mais focado, né? Mas esse assunto é mais recorrente do que... Bom, eu não sei que eu não frequento igreja, eu posso estar enganado. Pode ser que na católica também o padre esteja sempre dizendo aos meninos e às meninas que não façam sexo agora, deixe para casar falando toda hora, né? Eu não sei, né? Alô, bom dia. Quem fala? Maria. Você fala de onde? Do Vale Dourado. O que você tem a dizer com relação a esse assunto? Eu acho que a sinceridade é acima de tudo, né? Uhum. Realmente, a minha opinião é essa, tá? Você acha que independentemente da questão do tabu, é uma questão moral ela dizer para ele? Com certeza. Ok, muito bem. Obrigado, bom final de semana. É porque a gente tem que separar, pessoal, a questão do tabu, porque não está em jogo o tabu virgindade. Não, ninguém está discutindo isso. A gente está discutindo, já que ela não é mais, se ela deve dizer para o namorado que está com ela e não perguntou e não sabe, porque eles não tiveram intimidades, porque eles respeitam a determinação da igreja de que não deve fazer sexo antes do casamento. Só que ela já fez, né? Ela não é mais virgem, mas ela não fez com ele, né? Ela fez com outro. E aí, tem que ver, né? Alô, bom dia. Quem fala? Oh, que pena, caiu a linha.
4006-6180 ou 4006-6185, tá? A gente precisa compreender que o que é importante para nós pode não ser para um outro. E vice-versa, né? E vice-versa. Alô, bom dia. Quem fala? Alô? Alô, quem fala? É Fátima aqui da Zona Norte. Ô, querida, tudo bem com você? Pode falar. Amigo, por que essa moça não conversa com esse rapaz? Não precisa dizer que é ela, que não é mais virgem, ela poderia... Fazer uma sondagem, né? Como de repente começar a conversar com ele, dizer... Como se fosse uma pessoa conhecida dela, para saber a opinião dele. Muito bem, fazer uma sondagem, né? Era. Muito bem, boa ideia. Dependendo do que ele dissesse, aí ela conversaria, né? Se realmente ele pretende quem sabe se casar, alguma coisa assim. Quem sabe ela jogando essa verde, ele não lança a pergunta. Exatamente. Não é verdade? Digamos que ele diga assim, a propósito, e você? Né? Aí, né? Bem pensado. Eu acho que a solução para ela seria eu não sei porque ela não pensou nisso ainda. Por isso que eu gosto de ouvir vocês aqui nas opiniões todos os dias. Dizer como se fosse uma pessoa conhecida dela, uma amiga dela, sei lá. Por isso que eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Olha aí, tá vendo? Você está sugerindo que ela faça uma espécie de sondagem, jogue uma verde, para ver o que é que ele vai dizer. Muito bem. Obrigado, querido. Por favor, meu amigo, faça um apelo aí para a KM, porque desde novembro, que aqui perto do Parque dos Coqueiros, essa região daqui todinha, a gente sofre com a falta d'água. A informação que eu recebi, aliás, eu já ia dar até uma resposta para outras ouvintes que me ligaram do Parque dos Coqueiros, é de que o problema é o nível lá de Extremóis, da lagoa, que está muito baixo. Tá certo? É essa a única informação que eu tenho. Agora, a solução concreta a KR não me passou. Mas, de qualquer maneira... amigo, mas olha, é porque é assim, eles estão dizendo isso, mas porque só a gente que está enfrentando esse problema. Não, tem vários setores. setores. Não é de hoje, isso já vem desde outubro. Eu tenho recebido reclamações de vários setores, não é só daí não. Não tinha ninguém que tivesse uma gota d'água. Tá certo, obrigado, querida. Tá? Mas eu recebi já reclamações de falta d'água na Zona Norte. Eu recebi reclamações até de trechos já de que pertence a São Gonçalo, né, do Amarante. Né? E o que a Caerne disse com relação à falta d'água nesses trechos aí, seria o nível da lagoa de Extremós, que estaria realmente muito baixo. Claro que essa explicação não resolve o problema. A população quer solução, né? A população não quer apenas uma explicação. Alô, bom dia. Alô? Quem fala? Rubens. Ô, meu amigo, pode falar. Pronto, aí a gente fica diante de um problema seguinte, de doutrinário, né? Sim. Na igreja. Muito bem. Se essa igreja exige que não faça sexo antes do casamento, a gente pressupõe o seguinte: se essa moça ela entrou na igreja depois, se ela entrou na igreja depois, vai haver, através do pastor, uma complacência, se ele não vai poder cobrar ela. Agora, se ela desde criança frequenta a igreja, né, e teve, assim, um sexo antes do casamento, o pastor vai chamar no gabinete, vai ter um problema, entendeu? E no caso, ele também precisa saber se ele também entrou na igreja depois. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, uma certa ignorância nesse aspecto, os pastores quererem mexer na vida íntima das pessoas. Não tem nada a ver, porque Paulo tem ali não sei de direito, acho que é em 1 Coríntios 8, ele fala: quem disso faz, fique como não usasse disso. A igreja é muito ignorante nesse aspecto. Não tem na Bíblia, você só pode fazer sexo se casar. Isso ainda não vi. Então, certa ignorância, implicância, inclusive a igreja fala contra a masturbação, que é outra coisa também que não tem nada a ver. Isso é parte íntima da pessoa. Né? Jesus nunca falou sobre a parte íntima de ninguém. Eu acho que é mais ponto doutrinário. Ela não é obrigada a dizer que
que exige ou não, ninguém é obrigado a falar da sua parte íntima. Então aí vai dela. Se o negócio, o circo fechar, mesmo ela muda de igreja, arranja outro rapaz de outra igreja. Eu acho melhor. Aí a minha opinião é essa. Tá certo, amigo. Bom final de semana. Obrigado pela sua participação. Um detalhe importante que ele colocou, tem que ver se ela teve relações antes ou depois de frequentar uma religião que diz que ela não deve fazer sexo antes do casamento. E aí isso seria mais um elemento para ela conversar com o namorado. Digamos que ele fosse cobrar, puxa, quer dizer que você contrariou aqui as determinações da igreja? Ela diria, não, foi antes. Entendeu? Mais um adendo aqui, né, nesse debate. Alô? Alô? Quem fala? Ô, meu amigo, pode falar. Primeiramente, dizer que eu sou torcedor do meu América de Natal. Sim. Manda o seu sonoplasta depois botar a vinheta do Mecão aí. Tá certo, amigo. Pois é, Eduardo. A gente tem que respeitar todo tipo de religião. América! Aí valeu. Todo tipo de religião tem que ser respeitada. Mas se o cara gosta dela mesmo, pô, pra mim tanto faz ela ser virgem ou não. Se você gosta dela, né? Você gosta. Tanto faz pra mim ser virgem ou não. Claro que virgem é bom, um negocinho pensado e tal, a gente gosta, mas é isso aí. Tá certo, amigo. Obrigado, bom final de semana, ligue sempre. Eu vou chamar o intervalo, tá certo? Aí, logo após o intervalo, eu finalizo e direi para ela, né, a minha palavra com relação ao que ela quer saber. Vocês já responderam, muitas colocações aqui importantíssimas foram dadas, e eu vou finalizar com o que penso a respeito dessa questão do sexo, da virgindade, das determinações feitas pelas denominações religiosas, etc. Inclusive sobre essa pergunta que ela fez, quer dizer, devo ou não contar para ele? Tá certo? 2 minutinhos e eu volto. Estamos apresentando Tom Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Globo Verão. Neste domingo tem futebol na Rádio Globo. Que bonito é as bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. 5 da tarde no estádio Frasqueirão. O Alvinegro vai fazer a sua estreia no Campeonato Estadual de 2017. ABC Globo. Timaço da Glo calado com Marcos Lira, Ricardo Silva, Pedro Neto, César Vigílio, José Lira e a narração do locutor esportivo que levanta a galera. Marcos Lopes. E mais, Levi Araújo vai informar tudo que em Baraunas, direto da Arena das Dunas. A Rádio Globo tá botando pra virar. E depois do jogo tem o balanço final com o Santos Neto. No seu rádio, na internet e no celular, a Globo está em todo lugar.